Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h03, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e é com satisfação que nós estamos recebendo hoje aqui o empresário Newton Lozzi Filho, ele que visitou 193 países. Niltinho, vou te chamar de Niltinho. Niltinho, bom dia, satisfação em tê-lo aqui, viu? Bom dia, Márcio, é um prazer estar aqui na Prever FM nesta manhã, poder contar um pouco da minha história. Eu vou pedir que você chegue mais próximo ao microfone. Niltinho, e quando é que aconteceu isso na sua cabeça? Falando, eu quero conhecer o mundo. Não foi do dia para a noite, né? Então, a minha primeira viagem foram 24 anos atrás, que eu fiz uma viagem de mochilão pela Europa. Tá. E aquilo me despertou de uma maneira incrível. Eu falei, poxa, o mundo, né, é vasto e precisa ser reconhecido. E eu tinha alguns países em mente, não eram países normais da Europa, eu pensava em Turquia, Rússia. Então eu cumpri ali, durante muitos anos, alguns países que eram a minha intenção. Que eu tinha um sonho, seriam mais ou menos uns 15 países. E todo ano eu viajava. E esse sentimento de conhecer foi uma vez que eu li um livro de um norueguês que ele tinha conhecido todos os países do mundo. E eu li aquele livro, me entusiasmei com tudo que ele conheceu, né? Eu falei, poxa, é possível, né? Eu falei, eu vou contar quantos países eu conheci até hoje, que eu não sabia o número de países. E eram 66 países, já era uma quantidade boa de países. Aí eu falei, não, eu vou colocar um objetivo. Eu vou conhecer 100 países. Porque se eu colocasse todos, eu achei que seria um grande salto. Um passo de cada vez, literalmente, né? Aí passaram-se algumas viagens e eu falei assim, eu fiz uma meta, né? Quero conhecer 100 países, escrita, tudo certinho. Eu falei, vou fazer outra meta. Vou fazer uma meta de conhecer todos os países do mundo, 193. Escrevi novamente a meta, só que essa eu guardei na minha gaveta. Tá. Falei, primeiro eu preciso conhecer a de 100 países. E foi o que aconteceu. Eu fui galgando cada ano, né? A partir do momento que eu fiz as metas, Márcio, assim, a minha cabeça mudou de uma forma, as minhas viagens mudaram. Entendi. Que aí eu comecei a prestar atenção, planejar com mais logística. Eu falei, poxa, aqui tem um país do lado que se eu for, eu consigo chegar. Mudou completamente. Então comecei a atuar ali como um gestor, como um objetivo, como um grande objetivo, né? Entendi. E aí foram mais desse tempo aí de 66 até hoje, foram uns 15 anos conhecendo o restante do mundo aí. E cada vez que você conhecia uma quantidade de países, você se entusiasmava para falar, olha, daqui 6 meses eu vou começar de novo. Teve algum momento que você falou, não, agora eu vou dar uma parada, porque não foi o que eu esperava, mas a necessidade, né, o que nasceu dentro de você de conhecer, vou atingir o 100, depois atingir todos os países. Como é que foi isso aí? E de quanto em quanto tempo você fazia isso? Porque o pessoal pode imaginar, são 24 anos, mas ele fez esses 24 anos, esses 193 países, de uma maneira, como você está dizendo aí, atingir 60, depois 100. Como é que você planejava isso? Tá. Nos primeiros anos, 10, 12 anos, eu fazia uma viagem por ano. Geralmente era no final do ano, então eu ia lá, conhecia 3, 4 países, 2 países, né? E às vezes 1, 2 viagens por ano. Nesses últimos anos, eu intensifiquei um pouco mais. Eu cheguei a viajar, às vezes, até 3 vezes ao ano, para poder... e sempre diferentes regiões. Então, uma vez eu ia para a Europa, depois a próxima era para a África, depois... E de lá para cá, eu só parei no Covid. No Covid, quando fecharam todas as fronteiras, simplesmente não se poderia viajar, então... Eu mudei o foco, né, até as fronteiras se abrirem novamente. Foi um tempo de aprendizado, acho que para todo mundo. Mas sempre com o objetivo em mente. E assim, quando eu comecei a fazer esse objetivo, eu perguntei para mim mesmo, falei, quais são os países mais difíceis de se conhecer? As fronteiras, logística, questão de visto, como se entrar. Segurança, inclusive. Segurança, inclusive. Então eu falei, não, eu vou conhecer os mais difíceis. E assim, eu comecei pelos países da Oceania, que nós chamamos de países do Pacífico. Tá. Para você ter uma ideia, Márcio, eu cheguei a pegar 3 voos, assim, entre escala, voo de 8 horas, depois voo mais de 12 horas, para se chegar
em um único país. Então você saía de casa, você chegava no país, às vezes 48 horas depois, pisando, dormindo no aeroporto, dormindo. E assim, eu sempre que eu falava, não importa o que eu vou passar. Tá? Se eu vou ter que dormir ali, esperar, né? O objetivo estava tão claro na minha cabeça que eu falei, não, depois eu descanso, depois, né? E o que eu encontrava na frente valia a pena, né? Você fez tudo isso sozinho? Sozinho. Eu fiz a maioria das minhas viagens foram sozinhos. Tá. Viajei, teve várias viagens com amigos que eu fiz. Só que chega uma época, Márcio, que você chega assim, você convida um amigo seu, viu, você não quer fazer uma viagem comigo? Opa, vamos para onde? Para o Paquistão. Ele falou, o quê? Onde que é esse país aí, né? O que nós vamos encontrar, né? Então, vou fazer o que lá? Tem uma certa dificuldade. Mas aí eu viajei muito tempo sozinho, e alguns países, como a Coreia do Norte, você não consegue entrar sozinho na Coreia do Norte. Você tem que contratar uma agência que organiza, que é autorizada pelo governo da Coreia do Norte, que é o país hoje mais fechado do mundo, e você só pode entrar com ele. E eu fiz essa viagem para a Coreia, desci na China, você tem um briefing ali com o pessoal, fica na China, peguei um trem para a Coreia do Norte com o pessoal. Então toda aquela tensão de se chegar na Coreia, cachorro do lado do trem, revista nas malas, né? Toda aquela. E eu estava com um grupo. E lá você só vê o que eles querem que você veja. Entendi. Tá? Então você entra no ônibus e eu entrei com um grupo de estrangeiros, que tinha em torno de 15, 20 estrangeiros de várias nacionalidades. E eu percebi que essa viagem com o estrangeiro foi muito enriquecedora, muito grande, porque assim, eram pessoas de todo lado do mundo. E geralmente quem vai viajar para um lugar desse já viajou muito, já conhece muitas coisas. Então a conversa, assim, um grupo, você vê, eu já viajei com o embaixador do México, eu já viajei com pessoas influentes aí na coisa, que estão lá como você, amantes de viagem. E a partir dali eu comecei a escolher alguns roteiros e me incluir em agências internacionais de grupos de estrangeiros. Entendi. E se repetiu sempre a mesma, assim, pessoas diferentes, mas com aquela vontade de descobrir o mundo. E os estrangeiros hoje, a gente tem que olhar para eles, porque a gente aprende com eles. Eu tinha um estrangeiro, o Benz, que ele é da Suécia, eu nunca me esqueço. A gente estava preparado para fazer uma caminhada, um trek, todo mundo se arrumando, né, botando bota, não sei o quê. Eu olhei para ele estava de pé perto de uma árvore, segurando umas folhas de um livro, que não era nem um livro, estava lendo. Então, assim, para eles não tem tempo perdido de falar, não, eu vou fazer isso, não. Se tem um tempo parado, eles querem aprender. Então, eles sempre estão com um livro na mão, seja nos aeroportos, alguma coisa, você pode olhar assim, eles não perdem tempo. Ou estão com fone aprendendo. Então, isso eu trouxe para mim. Hábito de leitura, né? E as viagens, ela abre um mundo que eu não pensava que existia. Poxa, eu comecei a me interessar. Hoje eu leio somente notícias internacionais, tipo BBC de Londres, a CNN, tem a Al Jazeera, que é uma TV. Uma mídia, né, dos árabes lá. Então, assim, parece uma notícia sobre o Sudão. Poxa, eu já fui. Então, eu começo a ler, a me interessar, falo, poxa, eu estive lá, mas agora o ditador caiu. E esse mundo vamos dizer, ele muda, guerras. Eu tive a oportunidade de estar em países em guerra também, porque eu tinha que cumprir minha agenda, né? Eu tinha que terminar. E o país estava em guerra civil, eu falei, vamos lá. Afeganistão, que passou por um momento terrível, né? Talibã e tudo mais. Nessa época você passou por lá, não? Olha, o Afeganistão foi meu último país. Não era para ser o último país. Aliás, eu não tinha planejado nenhum país. Tá. Eu quero esse país que seja o último. Não. Eu fui fazendo as viagens e foram ficando 4 ou 5 países no final. E o Afeganistão, eu tentei 3 vezes para lá. 3 vezes. A primeira vez eu comprei a passagem, mandei meu passaporte dos Estados Unidos para pegar o visto, que era o único lugar que eu conseguiria pegar o visto, tudo certinho. Faltando um mês para a minha partida, começou uma história, poxa, uma pandemia, um Covid, sabe, alguma coisa, não, será que... E 15 dias antes fecharam todos os voos internacionais. Ou seja, foi uma benção. Você imagine se eu estou no Afeganistão e fecha, né, as fronteiras, você parado num país como aquele, os seus negócios aqui
em Botucatu. No meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia ia ser trágico, né? Pode ser, ia ser bem trágico. A segunda vez foi quando, também com a passagem comprada, estava indo para o Afeganistão, e naquela época os americanos ainda estavam como interventor, né? Só que os americanos anunciaram que iam sair do Afeganistão. E eu, com a passagem comprada, já comecei a olhar. Falei, opa, vai sair do Afeganistão? E não deu outra, né? Os americanos saíram, aquela confusão no aeroporto, gente querendo entrar nos aviões militares, bomba ali que explodiu no aeroporto. Virou um caos. Não se dava novamente. Ninguém sabia o que ia acontecer quando o Talibã retomasse o poder. Foi uma incerteza muito grande. Poxa, será que vão poder voltar as viagens? Vão acontecer? E foi quase 1 ano e meio, 2 anos, que não se ouvia de falar de vamos dizer, turismo, que não é um turismo, né? Quem vai para esse país não é... você não está fazendo turismo, né? E realmente voltou e deu certo agora, Você foi recentemente? Foi recentemente, em outubro. Outubro agora? Outubro agora. Olha só, então voltou recente. E como é que tá lá? Porque assim, a gente fica na curiosidade, depois que saíram as tropas americanas, o Talibã voltou ali. Assim, o Talibã, ele voltou ao poder, é um grupo, é uma tribo, né, do Pashtun que toma conta do coisa. Então é o seguinte, de uma certa forma, o Afeganistão está seguro. Porque assim, todo lugar que você vai tem checkpoint, separa, você tem que mostrar o passaporte, tanto quem é internacional e quem é nacional. Então, como o país é cheio de montanhas, você consegue segurar as passagens. Existe ainda grupos que querem, não concordam com o Talibã, mas são lutas internas deles ali. Mas eu creio que agora ele está mais seguro do que a época dos americanos. Porque quando os americanos interviram no Afeganistão, o que acontece? O Talibã estava à paisana, vamos dizer assim. Então os americanos tinham medo de ciladas, de carro-bomba, emboscado. O governo interino, que tinha formado policiais, também tinha medo do Talibã. Então você estava arriscado a estar no lugar e ter um carro-bomba, ter um maluco aí te dando um tiro. Inclusive mataram 3 espanhóis, né, num lugar no Afeganistão 1 mês antes de eu ir. Porque eles estavam lá e chegou alguém e atirou. Mas isso foi uma fatalidade. Como aconteceu na China, que esfaquearam um americano numa praça. Então, não é uma coisa do cotidiano. Entendi. E qual foi o país que mais te surpreendeu? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas você falou sobre ver as notícias. Então, aquele país que você tinha uma visão e aí quando você pisou lá, você falou, nossa, era diferente do que eu imaginava. O país que mais me surpreendeu foi o Iraque. E foi um dos 5 países, um dos últimos 5 países que eu fui. Inclusive está essa foto aí. Coincidentemente. Coincidentemente está aqui lá na foto. Foi de propósito. O Iraque, por que o Iraque foi? Porque, assim, eu lembro quando eu era adolescente, que eu olhava na televisão quando a primeira guerra do Golfo foi passada ao vivo. Exatamente. Né? A CNN passando, né, os tanques chegando, Bagdá sendo bombardeados, os jornalistas dentro de Bagdá. Aí você ouvia falar de Saddam Hussein, de armas químicas. Então aquilo era uma coisa que foge completamente da nossa realidade. Então eu sempre tive curiosidade. E ao chegar no Iraque, por que foi uma viagem extraordinária? Ali também, a última foto era do Iraque ali. Porque foi uma soma de experiências. Primeiro, saber tudo sobre Saddam Hussein. Tudo que ele fez de mal para o povo, ver a percepção do povo iraquiano hoje em relação... Uns amam Saddam, falam, poxa, quando o Saddam estava aqui, a gente tinha ordem, apesar de ser cruel e tudo. Entendi. E outros falaram, não, ainda bem que foi, agora o país está, mas ficou uma certa desordem. Aí eu aprendi muito no Iraque sobre o islamismo, as diferenças de religiões, a guerra entre os sunitas e os xiitas, que são as vertentes do islamismo. Fui em mesquita dos 2 lados, uma que existe uma peregrinação anual de uma das maiores do mundo, de fiéis. Então você vê aquelas pessoas, depois que eu fui perceber, você está passando assim, passa 5, 10 pessoas carregando caixão, gritando. Você fala, gente, o que é isso aí, né? Aí depois que eu aprendi que é o seguinte, o caixão está vazio.
é uma suposta encenação sobre o líder que morreu, então eles usam aquele mas você está lá, você vê aquele caixão passando, o pessoal gritando, então é um choque cultural muito grande. E depois eu passei por Mossul. Mossul é uma cidade normal, como era qualquer cidade aí, de 3 milhões de habitantes. Ela foi conquistada pelo grupo ISIL, que é um grupo terrorista, e durante 3, 4 anos, um grupo terrorista dominou uma cidade. Só que é um grupo terrorista o seguinte, matar os cristãos, perseguir os cristãos. Era cristão, era marcado nas casas, eram perseguidos, eles tinham que pagar, se tinham, vamos dizer, aposentadoria de alguma coisa, eles tinham que dar. Foi uma tirania que não se tem na história algo parecido. E para recuperar a cidade, formou-se uma coalizão internacional de americanos, de vários, inclusive os iraquianos, invadiram e conseguiram expulsar. E eu visitei aquela cidade totalmente destruída. Então você andar nas ruínas, né, aquele silêncio, você... Né, aquelas imagens que você só vê na televisão. Na televisão. Né? E assim, eu olhava a Mossul e falei, eu preciso ir nesse lugar. Aí não se podia chegar lá, não tinha, era fechado, não podia, até que eu achei um grupo que passava por essa cidade. Né? Existia uma cidade longe ali, que é uma cidade só cristão. Você vê, no meio do islamismo tinha uma cidade que era, né, católicos, né, protestantes, e também foi atacado. Newton, só uma dúvida, você falava que língua com essas pessoas? Assim, o pessoal que estava direcionando a gente eram iraquianos que falavam inglês. Tá? Então, assim, você hoje falando inglês, você vai se dar bem em grande parte do mundo. Tá? Em grande parte do mundo. Então, mas você vai conversar com uma pessoa local, ou você tem que estar com um guia. Às vezes a maioria não fala inglês. Bom, são 7h20 e nós estamos conversando com o empresário Newton Lozzi Filho, aqui no primeiro jornal da Prever FM. Ele que conheceu todos os países do mundo. Tem muita história para contar, a gente volta já já. Entrevista. 7h22, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM, hoje conversando com o empresário Newton Lozzi Filho, ele que esteve em todos os países do mundo, os oficiais e não oficiais, 193 oficiais, fora os não declarados oficialmente, né? Temos perguntas aí. Temos perguntas do Lorival. Opa! Na verdade, ele perguntou aqui, o que mudou no seu ponto de vista espiritual, conhecendo a obra de Deus nos 4 cantos aí da criação. Na verdade, eu não sei se você é uma pessoa espiritualizada, se você tem uma religião, que mudou alguma coisa no seu ponto de vista mais espiritual a respeito desses países, visitando esses países? Com certeza, Lorival. Você percorrer todos os países do mundo, você vai encontrar as 4 religiões, o hinduísmo, o islamismo, o cristianismo, né? E você tem, eu sempre faço uma abordagem respeitosa às outras religiões. Eu sou cristão, sou evangélico, eu sou líder de missões da minha igreja, há 20 anos, da Brasil para Cristo, e fiz muitas viagens missionárias pela África. Então eu conheci a fundo o cristianismo chegando ali na África, visitei aldeias que não se conheciam brancos, as pessoas me viram lá, saíram correndo, né, porque nunca tinha visto um branco na frente. E a gente vê que o evangelho está transformando o mundo, principalmente na África. Eu recebi um missionário africano esses dias, ele falou, o Brasil, né, é um grande crescimento evangélico, né, mas ele falou, a África está muito maior, as pessoas estão necessidade, porque lá tem muita bruxaria, tem muita magia negra, então as pessoas têm que se libertar disso para seguir uma religião. Então, nessa caminhada minha, eu aprendi a respeitar as outras religiões e também levei a minha parte, né? Levei a semente do que eu prego, né? Que é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Quando eu tive a oportunidade, eu falo da palavra de Deus também. Então, foi um crescimento espiritual nessas minhas viagens missionárias e também por aprender com as outras religiões. Como é que era quando as pessoas ficavam sabendo que você era um brasileiro? Existia também uma curiosidade, tipo de um lugar que você ficou um pouco mais de tempo, não foi embora no dia seguinte, que você teve um contato mais
mais amplo com os moradores do local, eles tinham curiosidade do Brasil? Assim, posso dizer, Márcio, que 90% das pessoas que abordavam, né, ou quando você falava que era Brasil, emitia um sorriso, é sobre futebol. Né? Ainda, né? Então sempre falam o nome do jogador, às vezes falar até o nome do jogador argentino, né? Porque você vê que não tinha, né? Messi, não tem nada a ver. Então, assim, o Brasil é conhecido no mundo inteiro pelo futebol, né? Mas assim, o Brasil é um povo alegre, um povo, né, que é sociável, chega, a gente quer abraçar. Então, assim, sempre que a pessoa... Às vezes eu entregava o passaporte em algum país que eu estava entrando, a pessoa, do Brasil, sabe? Então você vê que sempre foram atitudes positivas quando nesses encontros. O brasileiro é bem recepcionado. É bem recepcionado. Aí agora, no Afeganistão, se você falar que é do Brasil, o pessoal não sabe nem onde que é o Brasil, né? A verdade é essa. Tem lugares que, Brasil, né? Eles vivem num mundo tão pequeno, né? Tão, né, fechado, que... Brasil, onde fica? Que isso? Não tem acesso à informação. Aí não tem acesso à informação. São ilhas, né? São ilhas, às vezes, países que são... Tem um país de Tuvalu que eu fui, que eu tinha que passar. Na África, isso? Não, é perto da Austrália, ali. Perto a ilha tá. Eu tive que ir para a Austrália para chegar nesse país. Então eu cheguei lá, né, só tinha um voo para ir, para voltar, eram 3 dias depois. Eu falei, puxa, tem que ficar 3 dias aqui. No primeiro dia, na parte da manhã, eu já percorri o país. É uma ilha de 18 quilômetros quadrados, assim, ó. Eu falei, gente, olha, tem um país que é um... E ali ficava um centro de deportação de imigrantes da Austrália. Então, eles mandavam ali os imigrantes. Então, você vê, uma ilha era um país. Era um país. Com 3 mil habitantes, né? Mas eu tinha que conhecer. Ô, Niltinho, bom, eu sou vegetariano, né? Essa questão culinária agora, como é que você enfrentou tudo isso? Porque, assim... Você, às vezes, tinha que comer a comida local. E tem algumas coisas que a gente, à distância, em algum lugar tem que comer o escorpião, tem que comer aqueles insetos, enfim. Come se quiser também, né? Sim. Mas você tinha curiosidade de experimentar a culinária local também? A culinária local sempre é um desafio. Acho que todo país, pela sua cultura, a gente sempre quer, né? Eu sempre perguntava, qual que é o seu prato principal, algumas coisas. E, na medida do possível... Eu experimentava essas coisas, escorpião, essas coisas, eu sempre fugi. Assim, eu também como naturalmente, mas eu aprendi o seguinte, alguns lugares você tem que olhar o que você tem. Tá? Que nem eu fiz viagens de transporte público na África, que eu passei ali 10, 15 dias, que não dava para se comer na rua, não tem esse restaurante, alguma coisa. Então, esses 10 dias foram o seguinte... O que dá para comer que você não vai passar mal? Porque às vezes você olhava assim, era uma panela com um peixe frito, um negócio... isso aí não vai dar certo. Então você comprava alguma coisa que era fechada, com plástico, ou batata e ovo cozido. Tem batata? Tem. Cozinha para mim, ovo cozido, cozinha. Então você sabe que a água ferveu, e às vezes você também, não come. Então, assim, e banana, né? Fruta, que eu gosto também. Banana você acha em todo lugar do mundo, né? Não tem... Então, ia me virando, né? Banana, comida e outros lugares. Olha, essa mesa no Iraque, fantástica também, né? Quer dizer, você não, literalmente, não se aventurou na culinária, até por uma questão assim, de repente eu passo mal, acabou minha viagem. Eu vou estar num país estranho passando mal. Então, talvez por isso também. Você pode experimentar, desde que seja num lugar... Né, que você percebe que tem uma certa higiene, que geralmente quase todos, né, alguns problemas na Índia, né, que a Índia é o seguinte, toda vez que você for, você pode ter certeza que vai ter problema no estômago, independente de se comer no hotel, é uma coisa incrível, né? Mas por quê? Porque muda os condimentos. Os condimentos, alguma coisa, às vezes eles têm algumas coisas que você não está acostumado, que afetam. Tá certo. Aí Deus nos acuda. E tem algum país que você diz que não gostou, que não voltaria? Olha, eu viajei 193 países. Se me perguntar se eu voltaria em alguns países, não. Hoje eu tenho uma lista que eu quero conhecer novas coisas. Se por um momento eu tiver que voltar, sim, mas não é a minha ideia. Agora, teve países que você teve alguma experiência que você talvez não gostou, que nem o Sri Lanka. É um país bonito, só quando eu estive lá choveu, sabe? Então,
Então é um país que, poxa, valeu a viagem, valeu a experiência, mas é um país que eu não voltaria. Papua Nova Guiné. Foi para lá? Fui para lá. É? Parece que é terrível lá também, né? Assim, é um país de montanhas, é um país que fala exatamente, mas é em torno aí de 900 dialetos, línguas. É um país assim que populações perdidas no meio das montanhas. É um país que tem umas danças de festivais. É um país bem diferente. Bem exótico. Bem hein? exótico, é bem E exótico. que passou meses atrás por um deslizamento, um terremoto lá terrível, que matou muita gente, inclusive, né? É isso. De todos esses lugares que você passou, qual você diria que te surpreendeu, de repente? Você não esperava muito daquele lugar e, de repente, se surpreendeu positivamente? E, de repente, encontrou algum desafio que você não esperava, você não contava ter que passar por aquilo? Por aquilo. Eu poderia dizer que seria a Líbia. A Líbia é um país que foi, durante muito tempo, o ditador Muammar Gaddafi, que era chamado de cachorro louco, né? Um sanguinário que matava, né, as coisas, e aquele tempo ele tinha sido deposto, né? Houve uma guerra civil e tal, e eu fui para a Líbia. Então, para mim entrar na Líbia, não existia, vamos dizer, visto para turismo, não sei o quê. Eu falei, não, mas eu preciso ir para a Líbia, né? Tá chegando, eu preciso aquela história, né? Países difíceis, né? E eu consegui achar uma pessoa que falou, não, eu consigo para você um visto de trabalho para a Líbia. Temporário, né? Você tem passaporte italiano, você pode... É uma companhia de petróleo, né? E a gente dá uma carta como um consultor e você pode ir para a Líbia. Eu falei, opa, vamos lá. E peguei a carta lá, né? Consultor, falei, agora eu sou consultor do petróleo aqui. E entrei já, né? Uma tensão ali no lugar, na chegada, perguntas, né? Já tinha alguém me esperando lá também, que entrou para aqui, né? Para apaziguar, né? Para que ele que ia me levar lá. E é um país que é o seguinte, eu estava cumprindo tabela. Eu não saberia, que eu falei, pô, um país que saiu de uma guerra civil, o que eu vou encontrar lá? E primeiro dia, uma arquitetura bonita, vários cafés, né? Eles gostam muito de café. Eu já comecei, falei, poxa, vamos gostar. Aí no segundo dia, ele falou, nós vamos para Lepto Magna. É uma cidade romana aqui eu falei, mas uma cidade romana na África? Na África. Né? Eu achei... Aí eu falei, mas tem que ir lá, eu pensei comigo, né? Eu falei, mas tem que ir lá, eu já vi tantas ruínas na Itália, né? De civilização romana. Eu falei, vamos. Cheguei lá pro guia, ele falou, o tour aqui vai ser 3 horas. Eu falei, olha, vamos fazer um tour de 1 hora só, né? Eu falei, eu vou ver ruína, e eu falei, não tem muito interesse nisso. Só que a hora que nós começamos a caminhar, é uma cidade praticamente intacta, as colunas, onde os romanos tomavam banho, umas piscinas, as latrinas, o Coliseu. Preservado. Totalmente preservado. E ele contando aquela história, e eu comecei, falei, não, agora pode terminar, Vamos pode ser fazer 3 horas. E aquilo começou a me interessar de uma forma surpreendente. Eu falei, poxa, eu preciso estudar mais sobre civilização romana. Depois tinha uma outra cidade ali perto também, Coliseu intacta, as colunas no Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo. Então, assim, foi uma grata surpresa. Uma grata surpresa. E ali, durante esse período, né, as circunstâncias que você comentou, a guerra civil, daqui a pouco explode lá um negócio lá no subúrbio, né, tiroteio, e você no hotel, aquela tensão no ar, não vão ficar no hotel. Então, assim, sempre, essa foi um lugar que surpreendeu em todos os aspectos aí. Você também falou da Líbia, na África, Marrocos também. E aí, é bonito mesmo? O Marrocos foi uma das primeiras viagens. Eu lembro que eu estava indo para lá e encontrei um amigo meu, que é um viajante, um casamento, tem tipo uns 2 dias aí. Ele me inspirou muito, né? Ele falou, para onde você está indo? Eu falei, estou para o Marrocos. Eu falei, poxa, eu estive lá. Eu falei, qual que é a sua ideia? Eu falei, não, eu vou sair, vou pegar um ônibus. Ele falou, por que você não aluga um carro lá? Eu falei, dá para alugar? Ele falou, não dá. Eu aluguei um carro lá, só que sem GPS, sem placa de coisa.
E assim, o Marrocos, tem Marrakech, que é a mais conhecida, mas andar de carro pelo Marrocos foi uma grata surpresa, porque aí você vai para o deserto do Saara, você consegue chegar, para o carro, depois você pega um 4x4, foi uma primeira experiência em deserto, andar no deserto, então foi sensacional, né, andar naquelas dunas. E o Marrocos é cheiros, é comida, é exótico, né? Exótico, foi uma grande experiência o Marrocos também. Você passou algum momento medo de morrer, por exemplo? Porque guerras civis acontecem em várias partes do mundo. De repente você estava num lugar, tiroteio, homens armados. Você passou algum momento de muita tensão? Eu fui preso, né, Márcio? Não sabia. Fui preso. O que você aprontou lá? Eu fui preso no Líbano, porque após 2006, Israel tinha bombardeado o Líbano como está acontecendo recentemente. Como está acontecendo aqui. Existia uma guerra, porque sequestraram soldados israelenses e o Hezbollah levou esses soldados para o Líbano e aconteceu essa guerra. E eu cheguei logo após aquilo lá. Já estava um período um pouquinho mais calmo, mas e aí acontece. Eu sou curioso e gosto de viver coisas que eu não vivo aqui. Então eu comecei a visitar lugares onde o carro-bomba tinha explodido e matado o presidente Rafik Hariri. Para você ter uma ideia, o carro-bomba matou 8 seguranças e destruiu metade de um prédio que estava perto lá, para você ver o impacto da bomba, né? Da bomba. E era um presidente querido lá. Então, e lá, por que eu visitei? Porque existia um memorial, né? Tinham os túmulos dele, né? As fotos, alguma coisa. Então eu queria ver isso aí. Guerra, né? Sempre aquela... E comecei para lá, para cá, e o que acontece? Eu comecei, de certo ponto, me senti que sombras, tipo assim, poxa, parece que você está sendo seguido, sabe, né? Uma coisa estranha, mas tudo bem. Aí no último dia, quando eu estava saindo do hotel, e todo esse tempo eu estava com um motorista, né, um guia. Eu estava saindo do hotel e lá você passava aqueles lugares que você tem que fazer um zigue-zague, né, para o carro não ganhar velocidade. E paramos, terminou esse zigue-zague, tinha um monte de gente assim. E lá no Líbano era normal as pessoas andarem com as roupas normais nossas aqui, mas com metralhadora nas costas, com revólver na cintura. Então você vai lá vários dias, você começa a achar normal as pessoas andarem armadas na rua. É uma coisa do cotidiano, né? Uhum. Fala, gente. Aí as pessoas armadas me pararam, pediu meu passaporte, eu dei o passaporte e falou, sai do carro. Sai do carro e vieram me algemar. Eu falei, gente, o que está acontecendo isso? Pessoas apaisando, não sei se é policial, não sei o que é. Já pegaram minha mala, tiraram o motorista, começaram a andar pelas ruas ali, entraram nos becos, entrei num prédio lá que eu não sei o que é, me botaram numa sala, interrogado o dia inteiro. O que você estava fazendo em tal lugar? O que você estava fazendo em tal lugar? Minha mala. Começaram a ver minhas fotos. Aí vi aquelas fotos de cor. Eles não... Ele falou, o que essa pessoa está fazendo aqui, tirando foto depois? Acho que não entendiam aquela questão. Entrava um, saía o outro. E eles estavam interrogando o motorista também, que estava junto para tirar, ver se as informações estavam batendo. Né? E eu não sabia o que ia acontecer. E eu fiquei com medo quem que sabe que eu estou aqui? Será que vai acontecer? E eles eram do Hezbollah? Não, até hoje. Você não sabe? Eu não sei de onde que era. Se era libanês, se era do Hezbollah, se era do... Isso foi de manhã, 7 horas da manhã. No final da tarde, eles me liberaram. Aí eu já estava ficando. Eu falei, se me bota numa cela, num lugar... Que, nunca mais. Nunca mais eu vou, né? E orando a Deus, né? Pedindo para... Mas eles te deram alimentação? Nada. Não te agrediram? Nada, não me agrediram, nada. Mas, assim, os interrogatórios um pouco mais tensos, né? Falavam inglês, não? Falava inglês. Assim, não era um inglês bom, né? Mas... Dava para compreender. Dava para explicar. Ter um diálogo, vamos dizer assim. Então foi o momento mais terrível de todas essas suas viagens. Tem vários, né? Esse foi um deles. Que coisa. Muitas pessoas, quando pensam em viajar, pensam na Europa. Agora você que já esteve em todos os continentes, tem algum que você fala, não, esse é o mais incrível? A Ásia, enfim, as Américas, qual você... Assim, se for para dizer continente, eu gosto muito da Ásia. Os países da Ásia,
A Europa tem... Cada continente tem a sua particularidade. Você vai em país da Europa, puxa, é demais, você pega um trem confortável, né, e vai para lá, né, você pega... Então são viagens diferentes. Mas a Ásia, ali são 54 países, vamos dizer, a Europa você viaja de um país para o outro, são parecidos, né, de uma certa forma. A Ásia você viaja, pega um voo de 1 hora, chega em outro, é completamente diferente. Isso aqui você pega, vai Brunei, depois vai para o Uzbequistão, islamismo, hinduísmo, muda as religiões. Então a Ásia sempre foi para mim o que o olho brilhava, né? Fala, poxa, Japão, né? Coreia do Norte, Coreia do Sul. Então eu gostei muito de viajar pela Ásia. O país que você teve mais dificuldade para poder visitar foi a Coreia do Norte? A Coreia do Norte, sim, pela segurança. Agora, dificuldade de visto é uma coisa que na África é bem visível. Né? Muita guerra civil por isso, talvez? Tem guerra civil, né? Eu fui chama Central African Republic, né? Para você ter uma ideia, quando eu fui lá, peguei um hotel totalmente blindado, porta de grade, parecia que você estava numa cadeia, né? E lá estava o grupo Wagner, os russos, né? E eles falaram assim, ó, os russos, seguinte, toque de recolher, a partir das 8 horas ninguém anda na rua. Andou na rua, eles matam. Acabou, não anda mais ninguém, mataram, né? Então o que acontece? Você ficava até 6, 7 horas da noite, ó, pro hotel e ficava quieto. E aqueles russos mal encarados, né? Mercenário de coisa que não tem o Wagner é um grupo independente russo, né? Que o seu líder morreu recentemente. Exatamente. Né? Bom, são 7h41, esse bate-papo interessante é com o Niltinho Lozzi Filho, ele que conheceu o mundo todo, 193 países oficiais e alguns não oficiais, durante 24 anos. Nós vamos a mais um intervalo, o último de hoje, já voltamos com a parte final do primeiro jornal. Entrevista. 7h43, voltamos agora à última parte do primeiro jornal na Prever FM, falando a respeito das viagens para todos os países do mundo que o empresário botucatuense Nilton Lozzi Filho realizou. Muitas amizades, Niltinho, você fez ao longo desses 24 anos, pessoas que você mantém o contato pelas redes sociais, pelo WhatsApp até hoje? Márcio, quando eu terminei essa grande jornada, eu conquistei 193 países. Mas essa jornada não é sobre número de países, é sobre pessoas. Ah, que legal. Sobre todos que passaram na minha vida, nessa jornada, de alguma forma, um contato direto, indireto, ou mais intenso ou menos intenso. Então, eu conheci inúmeras pessoas que, inclusive, não falavam a minha língua e receberam na sua casa. Simplesmente apontando a cama e vai... a hospitalidade do povo árabe é uma coisa... Eles fazem questão que você entre na casa deles, eles querem que você coma, querem que você durma na casa deles. Então foram inúmeras pessoas, os guias que eu contratei, essas viagens missionárias que eu participei com missionários que você conhece as pessoas. Então, assim, eu eu tenho hoje contatos no mundo inteiro. Entendi. De mexicanos, alemães, que em algum ponto se cruzamos, a gente tem um contato. Tanto que quando eu terminei a coisa, eu postei a última foto com a bandeira, alguma coisa, e tem um grupo lá, eu recebi mais de 100 mensagens internacionais de pessoas, poxa, eu fui teu guia lá na Líbia, não sei o quê, poxa, parabéns, que inveja boa, sabe? Então, assim, uma interação. E pessoas que um amigo israelense que me mandou uma mensagem esses dias me perguntando, ele falou, olha, quando melhorar as coisas aqui, venha para Israel, eu quero ser teu guia. Então, assim, as portas do mundo se abriram. Recebi um amigo australiano que viajou com a gente para o Iraque, ele veio para o Brasil, eu estive com ele. Então, essa troca foi o mais formidável das viagens. Seria, assim, um sonho se a humanidade fosse assim, né? Esse congraçamento, essa respeitabilidade, né? E esse conhecimento e esse respeito a cada cultura, né? Mas, acima de tudo, a essência humana, né? Exatamente. Fui recebido em casas que praticam o Islã, e eu sou cristão, e eu nunca em nenhum lugar que eu fui, né, apesar de alguns riscos, eu nunca escondi que
E também nunca questionou nada. Nunca também, questionei né? nada, respeitou tudo, né? Niltinho, e depois de viajar para tantos países, como é voltar pro Brasil? Como fica a sua cabeça? Tá com a mala pronta de novo. Não, é uma satisfação, é um regozijo de tudo que você... É uma grande conquista, né, ter feito esse... Quando eu terminei esse feito, eu me tornei o primeiro brasileiro a conhecer todos os países do mundo no ranking Nomad Mania, que é um site internacional reconhecido. Eu tive que provar as minhas viagens. É tipo assim um Guinness Book. Você, vou bater o recorde, não, mas você vou lá, você tem que provar. Uhum. Então eu tive que provar, mandar foto de hotel, de lugares e tal. Aí ganhei a minha coroinha, falou, não, você tá. E me tornei o primeiro brasileiro. Então é um orgulho de representar uma nação, claro, né, de viagem, como um embaixador da paz, um embaixador. E o que eu quero é que as pessoas se motivem a viajar, a conhecer, né? Não precisa, às vezes, né? Agora não posso internacional. Poxa, viaje dentro da sua cidade, vai visitar vai andar fora. Seu país, né? O seu país. Então, assim, o mundo é vasto. E as viagens me moldaram. Hoje eu sou uma pessoa diferente, tenho mais empatia, eu tenho mais amor ao próximo, eu tenho um entendimento melhor né, num diálogo. As viagens me testaram e tanto da empresa que eu levei para as viagens, da viagem eu trouxe para a empresa. Hoje eu sou o melhor gestor através das minhas viagens. Então foi eu estou muito feliz com isso. E poder agora compartilhar com vocês. Né? A gente recebeu uma informação aqui de que você escreveu um livro. Tem relação com essa experiência das suas viagens ou não? Eu escrevi um livro como coautor, que chama Histórias Escritas por Deus, onde eu conto ali a história da minha empresa, que eu tenho uma igreja dentro da minha empresa. Assim, de tudo que Deus fez para mim, eu fiz um altar dentro da minha empresa e eu faço cultos lá. Esse foi o meu primeiro livro. E agora eu estou escrevendo o meu segundo livro, tá? Que eu vou contar todas essas histórias de perrengues que eu passei, viajar sem quase um guia, né? Viajar sem internet. Então, assim, tem várias histórias e eu tenho me surpreendido, porque está ficando muito legal. Eu tenho aí uma mentora, uma jornalista que está me dando, né, umas dicas, né, porque é um desafio e tanto. Uhum. E assim, e cada vez que ela fala, nossa, suas histórias estão indescritíveis. Poxa, como, né, eu estou viajando. Então isso aí vai animando a gente. Eu tenho certeza e já faço convite para vocês aqui, no dia do lançamento, vocês estarem lá com a gente. Lá. Vamos sim, com prazer. Ô Niltinho, no finalzinho já, e como é que a família reagiu a tudo isso? Quando você viajava, independente se ficava 2 meses, 1 mês, como é que a família reagiu a tudo isso? Você sempre teve apoio da família? Sim, sempre tive, né, dos meus pais, porque assim, a empresa é minha, tá. O Curtum Pioneiro é meu, e meu pai durante muito tempo sempre estava ali com a gente, né, ele foi o gestor anterior, tudo. Então eu simplesmente, né, falei, pai, comecei a viajar e ele voltava, como é que foi, né, como é que foi esse país, e eu ia contando. Minha mãe também, né, meu pai é falecido, a minha mãe hoje ela tá com um cuidado especial, mas sempre me apoiaram. Entendi. Então isso foi fundamental, dá uma tranquilidade. Dá uma tranquilidade, né? E também de ter uma equipe, né, tomando conta dos seus negócios enquanto você viaja. Isso aí é fundamental, né? Tem que ter responsabilidade, né? Não é simplesmente pegar a mala e... Você imagina, você tá lá no Afeganistão, de repente fala, Niltinho, tá no vermelho aqui, como é que a gente faz? Tem um probleminha aqui, volta rapidinho. Tem que ter uma equipe muito boa, né? Que fale a mesma linguagem. E muitas vezes eu resolvia coisas nas minhas viagens, é normal, né? Não quando tinha internet, né? Exatamente. Niltinho, e tem alguma tradição ou hábito cultural que você pegou de algum país que você faz até hoje? O hábito de tomar chá. Isso é os países que nem o Irã que você vai, aqui você tem uma cultura que você encontra bebidas alcoólicas. Muitos países não existe isso aí. Você vai no Irã, é chá, Iraque, né? Então a cultura deles é chá em tudo. Né? De manhã tem um lugar para tomar o chá, vamos convida para sua casa. O chá é um ritual, né? de família, de coisa. E até hoje, todos os dias eu tomo chá
por causa de tanto tomar chá por esse mundão aí, até hoje eu tenho esse hábito. E você mencionou as ruínas e tudo mais, construções e tudo mais, mas falando de belezas naturais, no quesito belezas naturais, qual o país ou um dos países que você falou, uau, esse é realmente imbatível de beleza? Tá. Se você pegar pelo lado de praia, você vai encontrar ali em Maldivas, Seychelles, Tailândia, né, que são aquele mar azul, aquele paraíso com montanhas, assim, Maldivas é uma coisa, inúmeras ilhas, uma mais bonita que a outra. Agora, belezas de montanhas, eu gosto muito de montanhas, você dá de encontro no Nepal com uma montanha de 8.500 metros na sua frente, é uma coisa que me tirou o fôlego pela primeira vez quando eu vi, porque é uma coisa muito grande, que você fala, meu Deus, né? Deus existe e faz coisas incríveis, né? Então, são diferentes tipos de paisagem, né? Aí, os Alpes, né, italianos, aí tem todo lugar, você encontra lugares bonitos, e inclusive o Brasil, né? O Brasil é uma coisa que a quantidade de lugares de tirar o fôlego são muitas. Você falou da Itália, né? Meses atrás a gente divulgou, né, que a Clarita Balestrin, botucatuense, educadora física, esportista de alto rendimento e tudo mais, né? Ela esteve na Itália. E você esteve também nessa... Não foram nos Alpes, não, né? Sim, a Clarita e o Rafael Martignoni, que estarão aqui amanhã, inclusive. Opa, bem. A gente se encontrou para fazer uma prova da Maratona das Dolomitas de bicicleta. Dolomitas, exatamente. Então a gente esteve ali no mesmo hotel, eles são amigos, né, pessoais meus, e foi assim uma grande experiência, enfrentar de bicicleta assim aquelas montanhas enormes que você não tem por aqui, né? Então se subir 6 serras, o tempo meu de prova foram 6 horas de prova, eram 100 quilômetros a minha prova, 106 quilômetros, né? Então foi... Essas viagens... Pois não, pode falar. Aquele momento patriota. Depois de viajar por tantos lugares, o que do Brasil que você fala, não, isso eu não abro mão, essa cultura brasileira, o que do Brasil você valoriza? O que brasileiro? A espontaneidade do brasileiro de chegar, se impor, um seu sorriso, muitas vezes você vai querer dar um abraço no estrangeiro e fica meio assim, né? Você percebe que ele... O contato físico. Contato físico não existe. Então, isso aí eu não perco, né? Essa espontaneidade, essa alegria, e eu levo para todo lugar, né? Brincar com as pessoas, mexer, né? Dar um nome diferente, não é um apelido deprecioso, não é isso não, né? Então, isso a gente não pode perder, não. Já tem uma viagem programada futuramente? Esse ano viaja ainda ou vai ficar por aqui terminando o livro? Assim, eu estou focado agora no livro. Tá. Eu tenho escrito todas as manhãs, estou focado. Final do ano era uma época que geralmente eu viajava, né? Que era entre Natal e Ano Novo. Eu era mais tranquilo, mas eu achei melhor não. Porque ali, quando eu completei, terminou um ciclo. Eu vi perfeitamente que terminou um ciclo da minha vida. Eu vou viajar? Vou para outros lugares, vou explorar outros lugares, vou. Talvez com uma intensidade um pouco menor, que agora, né, começo sempre, assim, terminou um projeto grande, eu coloco outro projeto grande na minha vida. E o livro tem sido um projeto grande. E vamos ver o que vai vir depois do livro ainda. É comum os amigos que você fez ao longo de tanto tempo viajando, deles consultarem o Niltinho para saber, Niltinho, eu estou pensando em ir para o Nepal, o que eu faço? Me orienta aí. É comum isso? As pessoas geralmente pedem algumas dicas na medida do possível. Assim, a gente tem que tomar cuidado, é o seguinte, que nós temos, eu tenho o meu gosto, né? Então você tem que perguntar para a pessoa, né, de o que ela gosta, Uma vez me perguntaram, há muitos anos atrás, uma situação de lua de mel. Eu falei, olha, vai no Canadá, né? E a pessoa foi, só que ela foi num período errado, pegou um pouco o inverno, né? Ela esqueceu de ver o tempo, né? Mas é comum as pessoas pedirem as dicas para você. Pedem. Que legal, que legal. Niltinho, a gente gostaria de agradecer, viu? A sua participação aqui, olha, quase 1 hora de bate-papo, e se deixasse a gente ia mais umas 2 horas aí, que você tem muita história para contar. Nos avise sobre o livro, vamos divulgar esse livro que deve ser bastante aguardado. É um filho seu, né?
O livro é um filho seu, né? E imagino quantas histórias, quantas aventuras, e quanto conhecimento tem nesse livro, né? Muito obrigado, viu, Netinho? Márcio, eu que agradeço estar nesse estúdio aqui com essas pessoas, né? As perguntas importantes, né? Para que o seu ouvinte entenda um pouco mais e deixo, né? A mensagem é o seguinte: acredite, vá atrás, viaje, busque coisas novas, saia da zona de conforto e com certeza a sua vida vai mudar. Muito obrigado, viu? Um bom dia para você.